E aí, gente, mais um, estamos iniciando mais um Tecnopod, o podcast do portal Tecnovest. E sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está voltando a ficar em voga, que é a nova corrida espacial. A nova corrida espacial, depois de toda essa ladainha do coronavírus, certo? E quem sabe o que a gente vai encontrar agora no espaço novamente, não é? Então é isso, gente. Apertem os cintos, coloquem suas cadeiras na posição vertical, porque essa nave já vai decolar. Bem, eu vou dar uma breve explanação sobre a corrida espacial, porque eu acho bom contextualizar, né? Porque o motivo pelo qual a corrida espacial, a primeira corrida espacial, por assim dizer, do século XX, aconteceu, tem certas similaridades, mas não necessariamente são os mesmos motivos. Bom, o contexto, então, da primeira se dá por duas coisas e, olha só que interessante, não é pela ciência. Na verdade, a dicotomia entre Estados Unidos e União Soviética é que provocou essa corrida. Até porque ir para o espaço era uma coisa impensável naquela época, né? Então, quem conseguisse isso, ou chegasse mais próximo disso, acabaria então demonstrando que tinha mais poder tecnológico, portanto bélico, né? E aí se dá, então, União Soviética e Estados Unidos correndo para ver quem chega primeiro à Lua. E olha só como as coisas são. O negócio é tão armamentista, que o único cientista a ir para a Lua de fato no programa espacial da NASA foi o... deixa eu pegar o nome dele. Harrison Schmitt. Eu tenho minha colinha aqui. Harrison Schmitt, na missão Apollo 17, a última missão tripulada para a Lua. Ele era um geólogo. O resto, todos os outros participantes das outras missões, eles eram todos pilotos ou tinham um envolvimento com as Forças Armadas. Então não tinha nada a ver com ciência, apesar de ter todo um desdobramento lá na frente que desenvolveu muita tecnologia, telefones, satélite, comunicação e tudo mais. Mas a princípio era só mesmo para mostrar quem tinha o maior. Ai, ai. Mas, cara, é muito interessante, cara, pensar o seguinte, que durante a corrida, quem estava pensando formas de ir para o espaço não sabia por onde começar e não tinha modelos, objetivos de estudo, até porque ninguém tinha tentado antes, entende? Tecnologicamente ninguém tinha tentado, entende? Não haviam teorias matemáticas. Como disse um cientista aeroespacial naquela época, as regras que compõem a física, a química, as teorias aeroespaciais na Terra se comportam diferente no espaço. Até porque aqui a gente tem a atmosfera. Então, só em não ter a atmosfera, isso já muda completamente as variáveis para se lançar um objeto no espaço. E, cara, a galera não tinha a menor ideia do que fazer. E outra, não tinha como assegurar a segurança dos tripulantes. Porque, afinal de contas, se era para levar um homem à Lua,
Ele tinha que sair daqui em segurança, fazer a viagem, sobreviver a ela e voltar em segurança. E aí como é que se faz isso sendo que ninguém tinha tentado? Bom, os primeiros seres a serem lançados para o espaço foram moscas, tá? No foguete V2 nos Estados Unidos em 1947. Tá? Eles lançaram para averiguar se seres vivos completos conseguiriam sobreviver a uma viagem daquelas. Mas a criatura mais famosa a fazer um voo tripulado nesse sentido foi a cadela kudryavka, que a propósito, e aqui está uma curiosidade, o nome dela não é Laika, tá? Laika é a raça. Laika é uma raça de cachorros, deixa eu pegar aqui, oeste siberianos, Sibéria Ocidental, a Laika. E o nome dela é Kudryavka, que quer dizer crespa. Em 3 de novembro de 1957. O problema é que pegaram ela, lançaram, ela fez toda a viagem e tal, mas como eles não tinham a menor ideia do que fazer e como fazer, a pobre da cachorrinha morreu de exaustão e estresse e calor excessivo dentro da cápsula. Logo depois disso, os Estados Unidos mandam dois macacos, a Abel e a Miss Baber, é assim que se pronuncia. Eram dois chimpanzés, se eu não me engano, isso em 28 de maio de 1959. Só nas datas dá para ver a discrepância. A União Soviética estava muito à frente dos Estados Unidos no quesito teorias aeroespaciais. Até porque, no contexto da Guerra Fria, a União Soviética meio que apertava um pouco. Apertava um pouco é um eufemismo. Os caras ou conseguiam fazer isso ou morriam. Existe um livro chamado Stalin, A Corte do Czar Vermelho, que retrata muito bem essa etapa do desenvolvimento tecnológico e científico da União Soviética naquela época. Especialmente, isso se tratando um pouco antes da corrida para ver quem é que fazia para quem é que fazia primeiro a arma atômica. E o Stalin, a forma que ele utilizava para incentivar então as mentes científicas era: eu te dou um prazo de tantos meses para tu conseguir o que eu preciso que tu consiga. E botou no encalço dos cientistas um cara chamado Beria, que, para vocês terem uma ideia, esse cara ele é como se fosse, ele foi o cara que iniciou o serviço secreto russo, que depois daquela época acabou se tornando a KGB. Então o cara era muito casca grossa e, cara, ele botava na mesa, velho. Ou tu me trazia os resultados, ou eu te botava na Sibéria ou eu te matava. Então não era por acaso que eles estavam muito mais avançados nesse sentido. Eles tinham um motivo, por assim dizer. E o Sergei, que foi o líder, o líder do programa espacial russo era um cara chamado Sergei Korolev, se eu não me engano. Acho que é assim que se pronuncia. O cara era muito inteligente. Sergei Korolev, ele era o engenheiro-chefe do programa espacial. Ele era muito inteligente porque ele conseguiu resolver muitas fórmulas matemáticas e criou teorias para compreender o fenômeno de sair de órbita,
fazer todo o traçado então orbital da Terra e voltar, conseguindo então colocar no espaço o Yuri Gagarin, que foi o primeiro cosmonauta então da corrida espacial, o primeiro homem de fato a fazer ser lançado para um círculo orbital e sobreviver para contar a história. Mas olha só que curioso. Muito antes disso, a gente já tinha ido para o espaço, ido para a Lua. Os primeiros homens a irem para a Lua foram há mais de 150 anos atrás. Tem um filme, tem uma história do Júlio Verne, que foi adaptado depois para um filme, se eu não me engano, naquela época. La Terra à la Lune, da Terra para a Lua. E depois, isso foi em 1865. Então o Júlio Verne já estava muito na frente do seu tempo, até porque a gente olhava para os astros lá em cima e pensava o que haveria lá, entendeu? Então era mais ou menos uma transição lógica entre uma fantasia, ou melhor, o desejo de se querer avançar para o desconhecido e de fato fazer. Então, assim, Júlio Verne escreve, então, os textos do homem viajando para a Lua e para descobrir o que haveria lá. E depois, na França, o nosso querido Georges Méliès, provavelmente o criador do cinema de fato e dos efeitos especiais, ele cria, então, ele escreve e dirige, então, o filme que talvez seria o mais icônico dele, que todo mundo já deve ter visto, que é a viagem para a Lua, que é aquela cujo pôster tem uma lua reclamando que um foguete bateu no olho dela, perdão. E o filme é muito interessante, se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar. É bem interessante ver como ele resolve um problema sem uma base teórica objetiva, até porque ninguém tinha feito isso antes, né? Um grupo de cientistas resolve, vamos para a Lua, eles fazem um canhão e dentro do canhão existe uma cápsula que levaria então as pessoas para a Lua. E é essa cápsula então que atinge o olho, da Lua, e aí os cientistas descobrem que lá veio uma civilização, avançada, com seres inteligentes, só que com uma sociedade completamente diferente. A ideia é muito boa, é claro que até hoje a gente não achou nada. Ou será que achamos? Enfim. Voltando para a parte científica, os Estados Unidos, depois que receberam a notícia de que o Yuri Gagarin havia completado o ciclo orbital do seu módulo, os Estados Unidos ficaram muito preocupados, porque eles iriam perder, então, para comunistas, entende? E aqui a gente pode falar a respeito do filme O filme é muito bom, por sinal, sobre as estrelas além do tempo. O filme que narra a história de 3 mulheres negras, então, que trabalham na NASA, só que por serem negras, o papel delas na história, então, foi relegado e só foi redescoberto, então, agora, né? Mas o filme é muito interessante porque é justamente a NASA correndo contra o tempo, então, para ganhar essa corrida. Porque o Yuri Gagarin, ele conseguiu fazer, então, a trajetória dele, só que foram
poucas rotações, ele não completou o- toda a trajetória, embora tenha sido um grande feito, é claro, porque ele fez o que ninguém nunca tinha feito antes. O, é verdade, Olari. É um filme muito bom, as atuações são muito boas e é muito interessante porque ele é todo baseado nos passos que eles utilizaram para fazer, para encontrar essas teorias matemáticas. Eu não vou lembrar o nome da atriz e também não vou lembrar o nome da personagem, sou péssimo com nomes. Mas a personagem principal é a responsável por encontrar a teoria matemática que faria com que a teoria deles de sair de órbita, encontrar o ponto certo de gravitacional para que ele ficasse numa trajetória elíptica, uma trajetória elíptica que não fizesse com que ele saísse de órbita e, portanto, morresse, porque não tinha como voltar, e nem que ele subisse e logo caísse. Então, eles fazem toda a pesquisa, ela faz os cálculos, e também outra coisa interessante, porque nessa mesma época a IBM também começa a trazer os computadores para fazer os cálculos. Então, nós temos duas coisas ali. Uma, a possibilidade então da gente se aventurar no espaço profundo. A segunda é ver como a tecnologia foi responsável por ajudar a gente a resolver alguns problemas. E olha só que interessante, por mais rápido e e preciso que eram os cálculos da máquina, a presença de computadores humanos, como eles se chamavam, né? No caso delas, elas eram os computadores de cor, que elas realizavam os cálculos necessários para fazer todos os testes. O computador ele só trabalhava a partir da programação, mas quem pensava pelo computador, antes do computador pensar, eram essas mulheres. E elas é que verificavam, então, as contas. Isso nos faz pensar o seguinte, que por mais que a tecnologia avance e ela seja cada vez mais complexa e capaz de realizar tarefas mais complexas, cálculos mais absurdos e rápidos e tudo mais, ela não dispensa ainda a necessidade de alguém ou de uma pessoa para conduzir os objetivos ou dar para esse computador algum tipo de valor que saia um pouco da ideia só do robô, entendeu? A gente pode ficar brincando aqui sobre inteligência artificial, simulação, espírito, criatividade e tal, mas de fato é uma coisa não necessariamente elimina a outra, né? A gente precisa que tenha um equilíbrio aí entre humano e máquina, porque sem humano não existiria a máquina, e é provável que nos próximos anos, com a nossa dependência sem a máquina, também não existiriam humanos, né? Mas, cara, foi logo depois não, houve depois várias tentativas. A Lari perguntou aqui se eu acho que tem possibilidade de existir vida em outros planetas. Cara, desde pequeno eu acho que existe. Embora hoje a gente descarte muito teorias e tal, são umas teorias de conspiração e tudo mais, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que existam vidas e vidas inteligentes em outros planetas. E eles são tão inteligentes que nos evitam. Mas eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. O, Até eu gosto especialmente de uma coisa que aconteceu com o Carl Sagan. Carl Sagan é um famoso astrofísico que
foi o responsável por idealizar a série Cosmos, que fala a respeito desses fenômenos diferentes do espaço. E como eu tinha dito no início da nossa conversa, como as regras no espaço mudam, entendeu? Como estando no espaço, o corpo humano é afetado, a galera perde densidade óssea, os músculos atrofiam, existe problema no globo ocular, a pressão do olho, ir no banho. Cara, é uma... o cara, para ir para o espaço, tem que ter um treinamento muito rígido mesmo, porque o espaço detona a gente. A falta de atmosfera e gravidade acabam por desregulando completamente o sistema fisiológico. Mas o Carl Sagan, ele, certa vez, ele criou, a partir de um sistema binário, ele criou uma espécie de tela com quadrados. Imagina uma folha quadriculada de caderno de matemática. Então ele estipulou que cada quadradinho ali era o número 1, e aí estipulou, a partir dos desenhos, números de 1 a 10, um número de 1 a 10 a partir desses quadradinhos. Então ele estipulou que a nossa matemática era baseada no número de 1 a 10, né? Explicou com a figura o nosso Sol e a sequência de planetas, e aí explicou, e daí ele destacou então o nosso planeta Terra, ó, nós vimos aqui. Ele estipulou a nossa base de DNA, que somos baseados em carbono, e a estrutura genética dos seres humanos. Uma figura do ser humano em quadradinhos, uma espécie de pixel art. E se eu não me engano, eles fizeram então uma representação logo abaixo do nosso do telescópio. Se eu não me engano, é aquele telescópio que foi largado agora lá, acho que foi lá no Chile. É um telescópio que ele era uma antena parabólica no chão, assim, em cima de uma montanha, e aí o receptor era preso por 3 fios assim, de metal. Então ele estipulou que aquele era o mecanismo que a gente usava para procurar vida inteligente no espaço. Beleza, isso foi em 69, 70 e tal. Aquilo foi assim, centenas de anos, não. Foi há muitos anos atrás. Ele até morreu e tal. Só que em 2001, no mesmo local onde ele trabalhava, lá num observatório lá na Inglaterra, que por curiosidade tinha um campo de milho ali, foi descoberto aqueles glifos que a galera costuma vincular eles a mensagens extraterrestres, e havia uma representação daquela mesma sequência de ícones que o Carl Sagan havia construído há 30 anos antes, só que dessa vez de uma criatura menor, que devia ter 1,60 no máximo, um cabeção gigante. Eles explicavam ali que a base da matemática deles também era de 1 a 10, e que o sistema planetário deles, o sistema que secundava o Sol deles, então, tinha, se não me engano, 7 planetas, e 3 deles haviam sido então colonizados por essas criaturas. A base de DNA deles, ao invés de ter 2 faixas, havia 3. Eles tinham uma outra composição química, como a nossa era de carbono, só que eu não vou lembrar agora qual era. E então o mecanismo que eles utilizavam então para captar então ondas de rádio mensagens era completamente outro. Eu vou ver se eu acho, e aí quem sabe a gente não põe no grupo aqui do WhatsApp não, do Instagram,
para vocês verem a comparação. É muito interessante. Então, assim, ó, eu acredito que tenha sido uma resposta. Agora, se eu posso provar ou não, aí são outros 500. Mas, voltando agora, foi só na missão da Apollo 11, então, que a gente consegue pisar no espaço, na Lua. E é dita aquela frase, então, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Claro, depois a 11 foi a primeira que conseguiu, as outras foram um fracasso total, infelizmente, ao custo de muitas vidas, por sinal, muitos pilotos. Mas o que é interessante notar aqui é que todo esse contexto é um contexto político de Guerra Fria. Existia um motivo muito mais objetivo na corrida espacial do que o científico. O científico também tem certa subjetividade, mas é que tem que entender que o resultado científico ele vem com o tempo. Ali, a briga ali era outra, era dois peixes grandes ali querendo saber quem é que dominava. Quando os Estados Unidos pisam então na Lua, eles vencem. Eles vencem, na teoria, então, essa disputa, e aí se intitulam eles se atingem um patamar de superioridade tecnológica e bélica. Aí depois, sabendo como fazer, eles foram mais algumas vezes e tal, e como eu tinha dito antes, o único cientista de fato que foi para a Lua foi no Apollo 17, entendeu? Em 72, saca? Então é porque a coisa não era tão idealista quanto se supunha. Mas qual é a grande coisa ali? Naquela época, e aqui é importante ter um adendo, a NASA não tem dinheiro nenhum, tá? Ela só consegue suas verbas indo pro Congresso. Toda vez que ela tem que fechar os orçamentos para conseguir fazer os projetos dela funcionar, ela tem que ir lá no Congresso e apresentar os projetos e dizer, ó, esse projeto vai custar tanto, esse aqui vai custar tanto, esse aqui vai custar tanto e tanto e tanto, e toda essa brincadeira aqui vai gerar, sei lá, 2 bilhões, 2, 3 bilhões. Para vocês terem uma ideia, esse não é o maior orçamento. O orçamento nos Estados Unidos continua sendo um dos militares. O dos militares vai para trilhões. É um troço assim, muito maior do que a gente pensa. Então a NASA ela sempre teve que contar muito bem contado o dinheiro dela. A diferença é que na época tinha um porquê e o objetivo era bem claro. Vencer a guerra, então, para vencer a guerra, se coloca dinheiro ali. Beleza? Fiquem na cabeça essa coisa do dinheiro. Porque conforme o tempo ia passando, depois que ir para a Lua não era tão interessante assim, e o interesse também havia mudado, o retorno disso, em termos políticos e até mesmo financeiros, acabou ficando caro. Por isso também a derrocada dos programas espaciais. Se não me falha a memória, a última vez que eles usaram o ônibus espacial foi em 2001. Eu havia visto isso aí agora há pouco. Se não me engano, eles aposentaram o ônibus espacial em 2001 ou 2008, porque ele acabou ficando muito perigoso, aconteceu muitos acidentes também com ele. E tal, e a técnica foi largada, então. E no Museu Aeroespacial da NASA dá para ver o foguete espacial utilizado lá e tal. E é muito interessante. Mas olha o que acontece. Ficou caro ir para o espaço e não havia mais o retorno que havia antes. Tanto que a gente teve agora,
um período, acho que de quase 20 anos, sem muita alarde na, em missões tripuladas. Era só sondas. Então foi sonda em Marte, foram telescópios, foram satélites para orbitar os outros planetas. A China, ela fez uma declaração, acho que foi em 2019, final de 2019, início do 20, quando ela lançou o programa dela das sondas. Qual que é a grande coisa que descobriram na Lua? Um composto chamado hélio 3. E esse hélio 3 ele não consegue ser produzido em planeta com atmosfera. Então, nós não conseguiríamos reproduzir o composto aqui na Terra. E isso foi descoberto lá na China, na Lua. Os polos da Lua, eles sofrem com uma reação química que gera o hélio 3. E o hélio 3 dizem que 1 grama daquela substância é capaz de ter uma potência de energia muito grande, que possivelmente será o famoso combustível do futuro. Muito mais que carros elétricos. A ideia dos carros elétricos, dos jatos elétricos, aviões e tal, ela é muito boa, só que o problema delas é que ela continua sendo cara. O Tesla, por exemplo, o carro, uma bateria do Tesla, ela tem que ser muito potente, ela basicamente é a que tu paga pelo carro, entendeu? O resto vem de graça, porque as baterias são muito caras e a autonomia delas não é muito boa. Um Tesla, se eu não me engano, ele tem autonomia de 100 quilômetros com a bateria, entendeu? E, cara, convenhamos, uma autonomia de só 100 quilômetros, hoje não vale a pena. Com, sei lá, 12 litros, eu ando 100 quilômetros de carro, virando uma via expressa. Então, a busca pelo combustível do futuro parece que foi concluída então. E aí a China veio com a ideia do L3, então ela está mandando sondas para a Lua para descobrir, para conseguir coletar essa substância, certo? E aí, tendo com ela em mãos aqui, é possível fazer o que a gente quiser, entendeu? Não precisa ter um motor pronto já, só esperando ser abastecido. A partir dessa substância, a gente consegue estudar e ver como é que a gente constrói um motor que possa ser utilizado a partir disso. Mas lembra que eu tinha dito sobre o dinheiro? Pois é que tá. Quem tiver o controle ou souber manipular essa nova substância e ela for tão boa como diz que é, aí nós temos e veremos então um lucro de fato. Objetivamente falando, agora não é mais uma corrida para quem é o mais pica das galáxias, é para ver quem é que tem e terá um monopólio então da próxima fonte de energia renovável mais poderosa até então. Outra coisa, os programas espaciais da NASA, eles continuam existindo, mas como eu tinha dito antes, o dinheiro que sustenta a organização, ele é pública. Até tu conseguir isso, tem que provar o que tu vai fazer, mostrar resultado do que tu vai fazer. Tem uma série de questões burocráticas que têm que ser resolvidas antes de ter o dinheiro para ver se seria possível, então, realizar aquele projeto. Por que está vindo agora com a SpaceX, com o Elon Musk e companhia? Porque eles são privados. O que eles fazem ou não com o dinheiro deles é problema deles. Então, se eles quiserem despejar bilhões e bilhões num programa espacial próprio, entendeu? A coisa vai muito mais rápida e
e o dinheiro do contribuinte continua no contribuinte para, sei lá, tapar buraco por aí, entendeu? Mas é justamente por isso, entendeu? É mais pela agilidade do, de conseguir as verbas e, e outra, como são fundações privadas, o processo que eles têm para desenvolver um projeto desses, ele não é tão, como é que eu vou dizer sem parecer muito violento, mas eles não precisam prestar tantas contas do que a NASA precisaria, entendeu? E aqui eu vou utilizar um texto de um dos nossos artigos aqui, o primeiro de junho, do nosso colega Ricardo Freire. Ele coloca aqui no texto dele uns pontos muito interessantes a respeito das novas missões de ida para a Lua. E ele fala aqui do programa Artemis, que é uma nova promessa para a ida para a Lua. Isso para 2024. Qual que é a sacada aqui e o que o Ricardo nos apresenta aqui? Para a NASA, e ela que vai encabeçar esse programa, e ela já tem todos os recursos e as estruturas para isso, coisa que o Elon Musk ainda não tem, por exemplo, poderia ter, mas ainda não tem todos. Quem encabeça esse programa é a NASA, e aí ela abriu uma licitação para ver qual empresa, então, ajudaria elas a criar um sistema, os módulos lunares, então, para levar o astronauta ou a equipe para a Lua novamente, aterrissar com esse módulo na Lua, sair com esse módulo da Lua, voltar para a Terra e, o mais importante, garantir a segurança dos tripulantes. Entendeu? Como eu falei antes, a NASA, por ser pública, ela tem que seguir uma determinada série de pré-requisitos. Uma delas é garantir a segurança dos seus passageiros. Entende? E as empresas, que é a Dynamics, a SpaceX e a National Team, se não me engano, que foram as que brigaram por essa licitação, todos esses projetos que elas têm de módulos, eles ainda são teóricos. Eles não foram completados ainda. Então, tem uma série de variáveis que eles não consideraram. Então, portanto, qualquer ideia que eles oferecerem para a NASA, por conta de serem modelos ainda teóricos, eles não podem ser usados ou não podem ser considerados na hora de tu apresentar a proposta para o dinheiro. Então, basicamente, para conseguir o dinheiro para fazer, precisa que todas as informações e todos os projetos referentes à segurança dos passageiros estejam concluídos e comprovados. E as empresas só vão conseguir concluir isso muito em cima do laço, ou precisariam do dinheiro da verba para desenvolver os projetos. Ou seja, a gente está meio que num impasse. No impasse, porque o programa oficial, então, ele seria baseado então num procedimento que ainda é só teórico e não saiu totalmente do papel. É a mesma coisa que tu dizer assim, ó, pega esse carro aqui, ele não tem cinto de segurança, ele não tem airbag, ele não tem freio ABS, ele não tem merda nenhuma, entendeu? Mas pega esse carro aqui, vai até onde tu puder com ele e tu vai bater lá na frente numa parede.
Vamos ver se sobrevive ou não. Se tu não sobreviver, azar o teu. Se tu sobreviver, beleza pra gente. Entendeu? Então, para evitar esse tipo de problema, o, é preferível que a gente que os projetos a partir de agora tenham um pouco mais clareza e tudo mais. E fora que o SpaceX ainda tem uma ideia de colonizar Marte. Marte é metade do tamanho da Terra, é muito mais longe daqui da Lua, daqui para a Lua, mas ela sempre foi um sonho, especialmente os escritores pulp das ficções científicas fantasiosas lá do John Carter e companhia, sempre foi um sonho pisar em Marte. O problema dele é tu conseguir lançar daqui da Terra um módulo grande o suficiente para comportar os passageiros e uma quantidade suficiente de provisões para o cara chegar lá e conseguir se manter lá por um bom tempo e, se possível, se caso acontecer, voltar em segurança também. Então são outras questões que tem que ser levadas em consideração. Há uma possibilidade de potencializar a força dos módulos, então, com o Hélio 3, além de ser um combustível, então, para aparelhos mais comuns, então seria responsável eles também por potencializar a força dos foguetes. Então eles conseguiriam ir muito mais rápido e longe, com uma quantidade muito inferior de material de combustão. Isso é uma grande coisa porque a força que um foguete precisa exercer para sair de órbita, ela precisa ser maior do que o peso da nave, o peso da tripulação, o peso dos equipamentos, então, que eles levarem, e o peso do combustível. Então, imaginem que para eu fazer com que um foguete saia, eu precisaria de um tonel gigante daquele do ônibus espacial, aquele de 30, 40 metros de altura, cheio de combustível para tirar aquela tonelada gigantesca da atmosfera. Entendeu? Agora, se essa nova substância conseguir fazer o que promete, ou seja, com uma menor quantidade, uma maior potência, a tonelagem dos aparelhos, então, diminuiriam. Diminuindo o peso ou a massa desses objetos, ficaria muito mais fácil de tirar eles de órbita, e a força exercida para tirá-los seria muito menor do que a força exercida para tirar eles hoje. Como eu falei, tem peso de toda a estrutura, tem o peso do combustível para ser usado para tirar aquela estrutura toda. Agora, o que vai vir disso, o que vai vir de tudo isso, e como é que a gente vai reagir a tudo isso, cara, não sei. Os programas espaciais foram responsáveis por muitas coisas boas, inclusive o celular que eu tenho aqui, a internet por satélite, a nossa comunicação, o fato de eu conseguir hoje falar com alguém que está no Japão sem muita dificuldade. Isso são coisas muito interessantes que vieram a partir dos programas espaciais. Mas tem outro detalhe aí que a gente não está levando em consideração. Aqui eu não quero parecer demagógico nem nada, mas a gente está voltando para o espaço
está novamente indo para o espaço, provavelmente vamos para a Lua de novo, e depois para Marte. E a gente ainda não conseguiu resolver alguns probleminhas que a gente tem. Eu estou falando como civilização, não como país, ou esse ou aquele, como civilização. E aqui eu aproveito para fazer um jabazinho dos Tecnonautas. Para quem não sabe, os Tecnonautas é um projeto que eu estou desenvolvendo, em parceria aqui com a Tecnovest, que é uma espécie de aventura de ficção científica espacial, onde a nossa civilização ela atingiu um patamar muito superior em tecnologia e tal. E durante um bom tempo, isso bastou. Nós ficamos mais tranquilos, não nos preocupou mais tanto, a nossa sociedade relativamente ficou mais estável e alguns problemas que nós tínhamos foram resolvidos temporariamente. Mas o que é mais constante em tudo isso é a natureza humana, a nossa natureza. E Tecnonautas, ele fala muito disso. Nós, apesar dos nossos avanços, nossas conquistas, a nossa evolução, certos problemas de nossa natureza não foram solucionados e foram, vamos dizer assim, eles foram amortecidos por conta da evolução tecnológica. Mas um problema que não é resolvido no momento certo, lá na frente ele volta. Ele volta com mais força. E é isso que os tecnonautas agora têm que resolver. Além de tudo, como a gente vai consertar os nossos problemas, sendo que esses são os problemas que a gente mesmo criou, e que são coisas e defeitos e características e condições e elementos da nossa própria natureza que a gente não conseguiu resolver ainda. Isso eu extrapolo para as nossas missões espaciais agora. A gente vai conquistar novos mundos e a gente vai levar aqueles mesmos problemas para os outros mundos. Ou quem for para essas missões para colonizar essas coisas, esses novos planetas, estudar esses novos ambientes, serão eleitos porque são mais valorosos que os demais. Tem um filme, também é uma ideia do Carl Sagan, se não me engano, é um conto que ele escreveu, ou é um livro, não, é um livro que ele escreveu, chamado Contato. É um filme, muito bom esse filme. E ele justamente questiona isso. A atriz principal, ela é uma a gente ser capaz então de visitar outras galáxias com esse mecanismo que uma raça alienígena que a gente não conhece mandou pra gente. E aí é toda uma máquina gigantesca lá e tal, que então seria responsável por fazer com que a gente viajasse muito mais facilmente para outras galáxias, né? E aí tá todo mundo em polvorosa, né? Finalmente a gente vai conseguir ver o que tem além do nossa galáxia. Será que a gente vai encontrar outras formas de vida e tudo mais? E aí quando ela é feita uma sabatina para saber se ela é realmente a melhor candidata e tal para fazer essa viagem, ela é questionada muito a respeito de ela
é questionado muito a respeito de se ela, de fato, é a melhor pessoa para representar toda a humanidade nessa nova etapa de evolução. Porque ela se diz, entre outras coisas, como ateia, essa astronauta. Ela se diz ateia. E aí é questionado a ela o seguinte: tudo bem, a senhora é ateia, não tem problema nenhum. Mas considerando que a maioria das pessoas no mundo, sem considerar a disparidade teológica, só no fato de acreditar em alguma divindade, só em acreditar em uma certa divindade, se tu contar a quantidade de gente no mundo, é mais provável que tu encontre gente que acredita do que gente que não acredita. Ou seja, o ateísmo, em comparação com os demais, ela é uma fração muito pouca da humanidade. Então, se ela representa só essa fração da humanidade, por que ela seria responsável, então, para representar toda uma civilização que, na sua maioria, acredita? Entendeu? E agora eu extrapolo isso para esses outros valores que a gente falou ali. E todos esses problemas que a gente tem, sociais e de natureza, segregação, medo desconhecido, violência e tudo mais, quem, ou então aqueles que forem selecionados, por que eles foram selecionados, por que eles foram selecionados e por que, em comparação com os demais, por que eles serão, então, responsáveis por representar a raça humana nesse sentido. Fica aí uma questão para a gente pensar. Entende? E aqui não é uma censura. Pessoalmente, eu acho que já está na hora da gente ir além do nosso planetinha. Entendeu? Fica aqui a questão. Só aqui é uma questão. É uma questão de. Uma questão civilizacional, entendeu? A gente está prestes a dar mais um passo em direção ao desconhecido, à tecnologia e um novo conceito civilizacional, e a gente ainda briga por certos problemas, por certas coisas, e ainda fomenta alguns problemas que, convenhamos, a gente já devia ter, nós já devíamos ter aprendido com eles, né? Eu acredito que, bom, a gente já está quase na hora aqui, acho que deu quase uma hora. Eu vou já passar pelas considerações finais. Então é o seguinte, gente, na semana que vem, na próxima gravação nossa, que vai ser agora sempre sextas-feiras às 8 horas, nós vamos fazer, a gente vai sortear alguns itens da loja. O primeiro item vai ser uma camiseta. Qual que é o Paulo? É a Apollo, né? A verdinha. Em todo caso, a gente vai fazer um sorteio, então, com alguns produtos a partir de agora, para a galera que acompanhar a gente nas lives, tá? Vai ser semana que vem, a partir de semana que vem, e a gente vai estipular os pré-requisitos e tal para a galera, para ver, vai ser uma por enquanto, e conforme as coisas vão se desenrolando, a gente vai fazendo mais sorteios e disponibilizar mais produtos para a galera, entendeu? Quem ficou até agora, muito obrigado pela companhia. Acho que foi uma hora bem interessante, bem elucidativa.
Se possível, sigam a gente nas redes sociais, o canal do YouTube da Tecnovest, o portal da Tecnovest, que são disponibilizados muitos conteúdos interessantes ali. Inclusive, o tema dessa live foi justamente um dos artigos do portal. Nós temos também canal de live na Twitch e nós temos um Apoia-se para a galera, porque todos esses projetos aqui, a galera trabalha, sua e sofre em cima. Então, quanto mais gente apoiar, mais a gente vai conseguir trazer novos conteúdos para vocês. Sigam também a mim nas redes sociais, no Instagram, GBDR Carvalho. Eu faço também as tirinhas do Pinico Cínico, arroba o Pinico Cínico no Instagram. E é isso, gente. Acredito que foi o nosso primeiro conversa depois de algum tempo. Acho que concluímos muito bem essa noite. Beleza, então? Valeu, gente. Até a próxima.